No começo era a escuridão. E então, Bang, dando à luz a uma infinita existência em expansão de tempo, espaço e matéria. Todos os dias, novas descobertas estão revelando segredos misteriosos, magníficos, mortais, de um lugar que chamamos de universo. Enquanto tentam decifrar os mistérios do universo, os cientistas chegam a uma espantosa conclusão. Para entender o grande espaço, eles precisam estudar o espaço pequeno, a matéria microscópica que forma a base de tudo o que vemos. Mas ao encolher bilhões de vezes até o nível de átomos e partículas subatômicas, entramos num mundo estranho e inexplorado. Quando descemos ao mundo microscópico, nós vemos que é realmente estranho. Chega a ser bizarro e inacreditável. A matéria desse universo é muito menor do que tudo que podemos ver com um microscópio, mas contém a chave para o cosmos. Nós só podemos entender de onde viemos se entendermos esse louco micromundo. Então, vamos partir para uma viagem fantástica por esse mundo inexplorado, conhecido como universo microscópico. O universo microscópico. Quando as pessoas falam sobre o universo, geralmente se referem à vasta extensão de espaço a bilhões de anos-luz de nós, que podem ver com radiotelescópios ou por imagens cósmicas. Pensam em estrelas, galáxias e planetas e tudo que é grande no espaço. Nós temos corpos astronômicos se movendo sob a força da gravidade. Existem leis da natureza e achamos que elas estão certas para sempre. No entanto, existe outro universo, um mundo invisível, que governa tudo aquilo que vemos. Quando diminuímos de tamanho, trilhões de vezes, até o mundo microscópico, as regras são muito menos intuitivas do que aquelas com que estamos acostumados no mundo maior. A mágica do universo microscópico começa a cerca de 10 bilionésimos de metro, ou o tamanho de um átomo. A matéria se comporta de modo tão diferente a esse nível que os cientistas desenvolveram uma série de regras inteiramente nova para descrever o que ocorre. É a chamada teoria quântica. E o que ela diz é extraordinário. Esta bola de beisebol representa uma partícula subatômica, como um elétron ou um fóton de luz, que rotineiramente faz todo tipo de coisas bizarras e estranhas no universo microscópico. A versão subatômica dessa bola de beisebol pode ser invisível, pode passar por objetos sólidos facilmente, pode estar em vários lugares ao mesmo tempo e, aparentemente, pode voltar no tempo e mudar o passado. Isso significa que eu poderia jogar essa bola de beisebol para a primeira base e a base do batedor ao mesmo tempo. Ou então mudar o aparente desfecho de uma jogada enquanto ela ainda está acontecendo. Eu sei que isso parece coisa de ficção científica, mas, de fato, sabemos que é verdade. Ou pelo menos parece verdade em nosso mundo quântico. Todo tipo de coisas estranhas acontecem. Se os cientistas entendem como essas coisas estranhas funcionam, eles podem colocá-las para funcionar em nosso dia a dia, revolucionando a computação moderna e talvez até permitindo que nos comuniquemos através do cosmos instantaneamente. A chave para concretizar esses milagres é um processo chamado entrelaçamento quântico. E os cientistas já estão direcionando essa incrível descoberta para propósitos civis e militares. Na física quântica, o que acontece em um objeto aqui pode instantaneamente afetar um objeto ali. E ali pode ser a milhões de quilômetros. Funciona assim.
Quando duas partículas subatômicas interagem, podem se entrelaçar, ou seja, seu giro, posição ou outras propriedades se ligam através de um processo desconhecido pela ciência moderna. Se você medir uma das partículas, isso instantaneamente determinará o comportamento da outra partícula. E quando você faz o experimento, você descobre que, de fato, o estado quântico da outra partícula é exatamente determinado depois que você mediu o estado quântico da partícula parceira. Isso significa que se um cientista observa uma partícula entrelaçada e a força a girar no sentido horário, a outra partícula entrelaçada começará imediatamente a girar na direção oposta. Isso parece intrigante, mas não é tão espantoso quando consideramos que as duas partículas entrelaçadas podem estar separadas por bilhões de anos-luz. Mas assim mesmo, no momento em que observamos uma partícula girar, ditamos o giro da outra partícula. É estranho, porque pode sugerir que a informação viajou instantaneamente, mais rápido que a velocidade da luz de uma partícula para a outra. Eu não entendo isso. Não conheço ninguém que entenda. Ação fantasmagórica à distância, como Einstein dizia. O entrelaçamento quântico é mais que uma curiosidade do mundo microscópico. Devido aos efeitos do entrelaçamento, as partículas podem ser vistas e sentidas no nosso mundo. Se os cientistas puderem superar alguns obstáculos fundamentais, o entrelaçamento quântico pode um dia ajudar os seres humanos a se comunicarem através de vastas distâncias instantaneamente. As pessoas às vezes acham que o entrelaçamento quântico alcançará a desejada meta de transferir informações a uma velocidade maior que a da luz. Eu não acho que isso seja possível, porque para montar esses sistemas, você precisará levá-los para lá a velocidades menores que a da luz. Mas o que eu sei, não é? Há 100 anos, ninguém achava que nós chegaríamos à Lua. O entrelaçamento quântico pode transformar a computação moderna. Os cientistas esperam usar a mágica do universo microscópico para construir novos e poderosos computadores. Agora vamos ver o que ele pode fazer. No Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o professor Seth Lloyd ajudou a criar o protótipo de um computador quântico que usa bits de quantum em vez dos tradicionais bits de computador para realizar seus cálculos. Esse laboratório contém o melhor bit quântico supercondutor, ou qubit. E quando fazemos computações quânticas com qubits, podemos fazer o computador quântico fazer várias tarefas simultaneamente. Pode fazer isso e aquilo ao mesmo tempo, pode somar 2 mais 2, pode somar 1 mais 3 e pode somar essas duas coisas simultaneamente. O fato de um só qubit poder realizar vários cálculos ao mesmo tempo dá ao computador quântico o potencial de ser muito mais potente do que qualquer computador jamais imaginado. Como os computadores tradicionais nos anos 50, os computadores quânticos estão engatinhando hoje. As máquinas ocupam salas grandes e só são capazes de fazer os cálculos mais básicos. Mas prometem muito para o futuro. A física quântica é famosa por ser estranha e contraintuitiva. E os computadores quânticos usam essa estranheza para computar de modos que os computadores clássicos não conseguem. A maior dificuldade é descobrir como codificar eficazmente as informações clássicas, os uns e zeros que os computadores usam, de modo que o universo microscópico possa processá-los, usando partículas entrelaçadas. Mas quando os cientistas descobrirem isso, os computadores quânticos podem transformar o planeta. Mesmo se tiver um computador quântico com não tantos bits, você ainda pode fazer coisas como quebrar todos os códigos que as pessoas usam para se comunicar na internet. Ou resolver problemas muito difíceis com zilhões de variáveis, como tentar entender o que aconteceu no Big Bang. Pode ser difícil de acreditar, mas o universo microscópico fica ainda mais estranho. De fato, o experimento mais famoso na física quântica mostra como um objeto pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo.
Um resultado que surpreendeu o grande Albert Einstein. Enquanto exploram o universo microscópico, os cientistas descobrem que é governado por regras muitas vezes incompreensíveis para aqueles que vivem no mundo normal. Nos menores tamanhos imagináveis, não só a informação parece viajar a velocidades maiores que a luz, como a observação humana parece decidir o que acontece. Parece que o comportamento da matéria mecânica quântica é diferente quando olhamos para ela e quando não estamos olhando. Chegou-se a essa profunda conclusão a partir do experimento do furo duplo. Os cientistas realizaram esse experimento pela primeira vez há um século. Dispararam fótons de luz através de uma placa de metal com duas fendas. A luz atravessou os furos e atingiu uma tela atrás da placa. Eu vou demonstrar os resultados desse incrível experimento com um monte de bolas de beisebol e uma barreira que nós colocamos com 2 buracos. Normalmente, no mundo do dia a dia, se eu jogar bolas de beisebol através de um buraco ou de outro, elas formarão um padrão previsível numa tela que nós instalamos bem atrás da base. Elas baterão em um lugar ou em outro. Agora, vamos fazer esse padrão com um monte de bolas de beisebol. Vou usar esta máquina de lançar aqui. Lá vai a primeira. Vamos ver o que acontece. Nós podemos observar que as bolas bateram na tela em 2 montes distintos, numa linha direta, a partir de cada um dos buracos. Isso é natural, é o que esperamos. Mas quando vamos para o universo microscópico e usamos elétrons, que são 10 trilhões de vezes menores que bolas de beisebol, temos um resultado muito diferente quando realizamos esse experimento. Um padrão que você esperaria se as bolas fossem ondas passando pelos 2 buracos ao mesmo tempo e interferindo umas com as outras. Geralmente nós pensamos que os elétrons são partículas. Então, como é que eles podem exibir propriedades de ondas? Esses resultados eram desconcertantes. O elétron era uma partícula antes de ser lançado na tela. No entanto, formava um padrão na tela, como se esse único elétron tivesse passado pelos 2 buracos ao mesmo tempo. Uma partícula microscópica pode se clonar espontaneamente no meio do caminho? Após anos de estudo, os cientistas ainda não sabem exatamente o que ocorre. Provavelmente, o mais mágico na física quântica é que um objeto pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Na verdade, pode sentir as 2 fendas e passar por elas e pela mecânica quântica, sentir a estrutura das 2 fendas no experimento. A maioria dos físicos concorda que a matemática é bem sólida e leva a soluções que são inegáveis e que podem ser confirmadas por medições experimentais. Mas exatamente o que acontece e como ainda é debatido. Para tentar entender esse incrível resultado experimental, os cientistas decidiram observar como os elétrons individuais se comportavam quando passavam pela fenda dupla. Exatamente como uma partícula podia passar pelos 2 buracos ao mesmo tempo. Os cientistas resolveram observar de perto o estranho comportamento desses elétrons ou outras partículas subatômicas ou até fótons de luz. Não importava, desde que fossem pequenos. Eles não apenas olharam onde batiam na tela. Eles também observaram o comportamento das partículas ao passarem pelos buracos. E aí viram algo incrível. Quando os cientistas estavam observando os buracos, os elétrons se comportavam como partículas e formavam um padrão igual ao das bolas de beisebol na tela. Mas quando os cientistas não estavam observando, os elétrons se comportavam como ondas. Formavam um padrão parecido com o padrão de interferência produzido por ondas numa tela. É muito estranho. O que você vê depende de você estar olhando ou não. Se estiver olhando, você vê o comportamento de partícula, como as bolas de beisebol. Se não estiver olhando, você vê um comportamento de onda.
mas não os dois ao mesmo tempo. Isso era nada menos que assombroso. A observação parecia mudar a natureza das partículas subatômicas. Misteriosamente, quando não estamos olhando, as coisas são ondas. Quando estamos olhando, elas parecem partículas. Então, até um elétron que parece uma partícula tem propriedades de onda quando não estamos olhando.